Queridos, eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 16. E hoje a gente vai relembrar um pouco o tema desse ano, que é o ano do avivamento, o ano que a gente tem vivido em busca da ação e da presença do Espírito Santo de Deus, do agir e do mover do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E voltando sempre a lembrar o que é avivamento. Avivamento não é movimento somente. Avivamento não é só som alto, não é só gritaria. Avivamento não é dons, manifestações e tudo mais. O pastor Franklin Ferreira, um pastor que eu admiro muito, ele escreveu Avivamento, o Espírito Santo para a igreja. E avivamento no Espírito Santo é a igreja cumprindo a sua função na sociedade. Avivamento é a igreja avançando no propósito missionário. Avivamento é a igreja salvando vidas. Avivamento é a igreja transformando corações, transformando pessoas. Isto é o avivamento. Isso é o avivamento que nós estamos buscando. Então, quando a gente vai falar esse ano do avivamento, a gente quer sim que a temperatura do culto suba, a gente quer sim sentir a presença e o mover do Espírito Santo de Deus, mas a gente quer, acima de tudo, ver o resultado da presença do Espírito Santo de Deus em cada família, em cada lar. Ver o resultado da presença do Espírito Santo de Deus incomodando você naquilo que você precisa mudar, naquilo que você precisa entregar ao Senhor, naquilo que você precisa deixar no altar, naquilo que você precisa permitir que Deus mude e molde a sua vida conforme a vontade dEle. Porque muitas vezes a gente vai caminhar a nossa caminhada cristã, mas a gente não permite ser transformado, ser moldado. A gente vem para a igreja, começa a caminhar na igreja, mas a gente está cheio, nós estamos cheios de nós mesmos, cheios do que nós achamos, do que nós pensamos, do que nós entendemos, do que nós queremos. E a gente não se esvazia de nós para que o Espírito Santo de Deus desenhe aquilo que Ele quer para as nossas vidas, aquilo que Ele deseja para nós. E hoje o tema que o Senhor coloca no meu coração é abrindo o caminho para o Espírito Santo. E quem abre o caminho para o Espírito Santo nesse texto que nós vamos ver é Jesus. Observe o texto do Evangelho de João, capítulo 16, a partir do finalzinho do versículo 4. Eu vou ler até o versículo 11. Vai estar ali no slide. O slide não apareceu aqui, está aparecendo lá, não vai rolar aqui não. Tá bom, então eu compreendo. Mas está lá, tá bom. Diz assim: eu não lhes falei isso desde o princípio porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para o junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta, para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. João declara e relata aqui o diálogo de Jesus com seus discípulos. João deixa claro a necessidade de Jesus completar a sua missão. Ele precisava passar pelo sacrifício da cruz, era uma etapa, era algo que não podia ser negligenciado. Quantas vezes nós, eu e você, quando nós sabemos que vamos passar por algum aperto, por alguma dificuldade, algum sacrifício, a nossa tendência é a gente querer pular a etapa. A nossa tendência é a gente querer fugir das dificuldades, fugir daquilo que vai ser sacrifício para nós. A gente tem buscado cada vez mais uma vida confortável, uma vida tranquila, uma vida sem sacrifícios. Mas acontece que sem sacrifício a obra de Jesus não estaria completa. Sem o sacrifício da cruz, o homem não seria salvo, a humanidade ainda estaria perdida. Sem o sacrifício da cruz, o mundo não poderia ser transformado. Sem o sacrifício da cruz também o Espírito Santo não poderia habitar no homem. E observe que nós vamos ter no Antigo Testamento
sempre uma aparição do Espírito Santo, o que a gente vai chamar de teofania, ou seja, o Espírito Santo aparecendo às vezes para as pessoas para resolver algo, para trazer uma palavra, para ministrar, o Espírito Santo para dar um sinal. O Espírito Santo estava com os homens, e desde o princípio foi assim. Gênesis 1, você vai ver que a terra era vazia, sem forma, mas o Espírito Santo de Deus pairava sobre a terra. Ele está presente em toda a Bíblia. O Espírito de Deus está presente com o homem desde o Éden, desde o jardim. Mas acontece que havia necessidade agora de ter uma transformação. O Espírito Santo de Deus não queria estar mais somente com o homem. O Espírito Santo de Deus não queria estar mais somente ao lado das pessoas. Assim também Jesus, que estava ao lado das pessoas, iria deixar de estar ao lado das pessoas para passar a estar no coração das pessoas, para passar a estar dentro das pessoas, para passar a dirigir o sentimento, o pensamento, a identidade de cada um de dentro para fora. Você passa a ser o hospedeiro, passa a ser o lar, passa a ser a casa, a morada de Deus. O apóstolo Paulo vai deixar isso claro nas suas cartas. Não sabeis vós que sois templo de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? É assim que o apóstolo Paulo vai dizer. Mas essa realidade, essa obra só se completou, isso só foi possível porque Jesus estava disposto a cumprir a sua missão. A missão de Jesus de salvar o mundo. A missão de Jesus de ir para a cruz. A missão de Jesus de permitir que o seu sangue fosse vertido na cruz. O seu corpo dilacerado como sacrifício vivo, entregue como um sacrifício final por cada um de nós. E nós precisamos compreender a dimensão disso. Precisamos entender a dimensão disso. O sacrifício de Jesus, ele vale para nós ainda hoje. E o Espírito Santo que Jesus envia, o Espírito Santo que Jesus abre caminho, e ele disse: se eu não for, o Espírito Santo não virá a vocês. Esse Espírito Santo, ele quer habitar em mim e em você ainda hoje. Ele não quer somente andar ao nosso lado. Ele não quer somente estar junto de nós em algumas oportunidades, em alguns momentos, ou talvez nos momentos mais difíceis da nossa vida, ou talvez nos momentos mais alegres da nossa vida. Não. O Espírito Santo de Deus, ele quer fazer parte da sua vida por completo. O Espírito Santo de Deus quer mudar a sua história por completo. O Espírito Santo de Deus tem poder e autoridade para mudar aquilo que talvez as pessoas olhem para você e digam: é impossível. O Espírito Santo de Deus pode habitar em nós. E Jesus compreende a sua missão. João relata esse discurso, essa conversa de Jesus. Mas a obra de Jesus só estaria completa em alguns aspectos. Primeiro, ele precisava nascer de uma mulher, vir à terra. Ele precisava crescer, ser orientado. Agora ele vai fazer discípulos, ele vai plantar desses discípulos a semente do Evangelho. E agora ele vai provar o seu amor, se entregando e sendo sacrificado, crucificado, para trazer a salvação a toda a humanidade perdida. Agora ele está num terceiro passo, enviando, abrindo o caminho para o Espírito Santo, para que a sua própria missão fosse continuada. Mas ele ainda precisa passar pela ressurreição, o que já aconteceu, e agora a sua conclusão final da sua obra, quando ele retorna para buscar a sua igreja. Quando ele conclui a missão do Pai, não é quando ele está ressurgindo, quando ele ressurgiu, quando ele está agora como Cristo ressurreto aparecendo, não, mas quando ele volta para buscar a sua igreja. Mas ainda hoje, ele tem trabalhado e ele tem olhado esta obra, ele tem olhado esta necessidade de que os homens, de que as mulheres possam então abrir o seu coração para ser habitação, para serem transformados, para o mover do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, o sacrifício da cruz nos alcançou. O sacrifício da cruz chegou até nós. E assim como o sacrifício da cruz chegou até nós, esse Espírito Santo que o Senhor abre caminho para ele, também chega até nós.
Esse Espírito Santo que está vivo, esse Espírito Santo que é uma pessoa, esse Espírito Santo que quer habitar no nosso coração, ele está presente aqui neste lugar. Você precisa abrir o seu coração e sentir a presença dele, sentir o mover do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, na sua declaração, diz: é melhor que eu vá, ele nos demonstra que o mestre não estava somente pensando em si, não estava somente pensando no seu próprio bem-estar, no seu próprio bel prazer, mas ele estava pensando em cumprir a sua missão, e ele estava pensando no benefício que os discípulos teriam com a sua partida. E algumas lições que nós vamos adentrar nesse texto agora, para que depois nós possamos participar da mesa do Senhor. E a primeira lição que eu aprendo quando eu vou olhar para esse texto é que nós não fomos ensinados a perder de maneira nenhuma. Queridos, eu tenho aprendido muito quando eu vou pregar em velórios. Velórios é sempre triste. E eu sempre falo para as pessoas que velório, por mais que nós como pastores, nós conheçamos pouco a pessoa que partiu, o velório sempre leva um pedacinho de nós junto. O velório sempre nos deixa abatidos, sempre nos deixa tristes. Porque nós não fomos ensinados a deixar ir, nós não fomos ensinados a perder. Desde criancinha, às vezes eu uso essa ministração, desde criancinha, se você dá um brinquedo, eu tinha algumas crianças aqui, você dá um brinquedo para essa criança, nós temos a salinha lá, vários brinquedos na salinha, para distraí-la, mas quando chega no final, ela quer levar o brinquedo para ela, porque ela diz assim: é meu. E quando ela fala, é meu, o papai e a mamãe têm um problema, para ensinar agora essa criança a abrir a mão e entregar. Mas por mais que os nossos pais tenham ensinado a gente, alguns até com uma varinha na mão, ainda hoje, quando a gente fala perdi alguém ou alguma coisa, a gente fica abatido, né? Quem já perdeu dinheiro? Se é mais de 100, então a tristeza aumenta, né? Você fica mais triste ainda, né? Quando você diz: gente, o que eu fiz com aquele dinheiro? Onde está? Você revira a casa todinha, parece a mulher da dracma perdida lá. Você revira tudo e você não acha, por quê? Porque você foi na padaria, meu irmão, você puxou o celular, o dinheiro caiu, você não viu. Mas quem achou se alegrou, fica tranquilo. Quando eu vejo alguém que perdeu o dinheiro, eu falo assim: ó, tomara que quem achou estava precisando, né? Porque nosso dinheiro é suado, trabalhado. Mas a gente se abate, sabe por quê? Porque nós não fomos ensinados, não fomos preparados para perder. E Jesus então vai chamar a atenção deles para isso. Observe bem o versículo 6. Ele diz assim: pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, o que Jesus disse? Eu estou indo para o Pai. Eu já não vou estar mais junto com vocês. Eu não vou estar caminhando com vocês. Eu não vou estar mais ao lado de vocês. A gente não vai mais multiplicar pão e peixe junto. A gente não vai mais tirar água da rocha. A gente não vai mais abrir o Jordão. A gente não vai mais fazer tanta coisa junto. E aí, agora Jesus fala assim: peraí. E os discípulos começam a se entristecer. Não pode. Porque estava tão bom a sua presença aqui, estava tão legal a sua presença aqui, estava tão excelente a sua presença aqui, e eles nem perguntam: mestre, para onde o senhor vai? Eles falam assim: não, o coração deles começa a amargurar, começa a entristecer. E vocês reparem que a gente se abate às vezes por pequenas coisas. A gente se abate com notícias ruins, e às vezes nem aconteceu, nem vai acontecer, mas a gente já está triste já. Eu acho que eu não vou passar naquela prova. Eu acho que eu não vou ser contratado por aquela empresa. Eu acho que eu não vou ser promovido. Eu acho que eu não vou conseguir. E o tal eu acho não aconteceu. É uma probabilidade. Ainda está no campo das ideias. Mas você já está abatido. Você já está triste. Você já está perturbado. Você já está perdendo sono, virando a noite. Esses dias coloquei o carro para consertar. Fui lá para ver um problema. O cara achou mais 3. Aí eu conversei com o dono da oficina direitinho, falei com ele. Falei assim: rapaz, eu vim aqui resolver uma coisa. Você me mostrou mais 3 agora, nós vamos ter que resolver uma de cada vez. Ele: pastor, calma, deixa o carro aí, vai para casa, eu vou fazer uns testes com ele. Irmãos, eu virei para lá e para cá a noite todinha, não consegui dormir. A conta ia estar lá em cima. No outro dia de manhã eu cheguei lá e falei assim: não, pastor, era só aquele problema mesmo, o senhor estava certo. E eu perdi uma noite de sono. Porque a gente se preocupa, e a gente se entristece, a gente se incomoda, e muitas vezes a gente não está acostumado a entender que nós precisamos abrir mão de algo,
para que o novo possa chegar nas nossas vidas muitas vezes. Você precisa abrir mão do velho homem para que a nova criatura, transformada e movida pelo Espírito Santo de Deus, ela possa surgir na sua vida. Mas a gente está tão cheio de nós mesmos e nós não queremos abrir mão desse velho homem, desse eu. E a tristeza começa a bater no nosso coração, porque por mais que traga prejuízo e traga problemas, esse velho eu, a gente já está acostumado com ele, a gente já sabe até as manias dele como é que é. Então a gente não quer abrir mão. E a gente entristece o coração, a gente entristece a alma. E Jesus chama a atenção assim: ei, vocês precisam aprender a abrir mão. Vocês precisam aprender a perder um pouquinho. Vocês precisam aprender a deixar para depois. Vocês precisam aprender a organizar a vida. Vocês precisam aprender a ouvir e estar com discernimento e com sabedoria naquilo que vocês estão ouvindo. Porque vocês nem me perguntaram para onde eu vou. Olha, eu vou para o Pai, que é muito melhor do que estar aqui. Mas quando eu for, eu vou enviar a vocês o Consolador. Eu vou enviar o Espírito Santo da promessa. Eu vou enviar o Espírito Santo da verdade. Eu vou trazer algo novo sobre a vida de vocês. Os discípulos ficam tomados de tristeza porque não queriam perder a presença física de Jesus. Eles não entenderam que o Senhor iria deixar de estar ao lado deles para que pudesse estar dentro deles. Cristo ainda vive dentro de cada um de nós. Quem crê diz amém. Cristo vive. Ele não morreu na cruz. Por que a cruz dos evangélicos está vazia? Sabe por quê? Porque ele ressurgiu. Porque a Bíblia diz que ele está sentado à destra do Pai. E ele intercede por nós. Ele é o nosso advogado. É ele quem está conosco. É ele quem está olhando a nossa trajetória. É Ele quem está tomando sobre si a nossa culpa, a culpa do nosso pecado. Foi pago lá na cruz. E nós precisamos então entender isso. Cristo vive. Então nós precisamos aprender. Deixa ir o velho homem. Deixa ir a velha criatura. Deixa ir as coisas, as manias, os hábitos que não agradam a Deus. Deixa ir, talvez, as pessoas que te afastem de Deus. Nós precisamos aprender a mudar, às vezes, a estação da nossa vida. Porque se nós queremos amadurecer, se nós queremos crescer e amadurecer, nós precisamos aprender a andar e pisar em lugares novos. Abacuque diz assim: Ele faz os meus pés como da corça, Ele me leva aos lugares altos. E sabe qual era a oração de Abacuque? Até quando, Senhor? Até quando? Sofrimento, corrupção, problemas, desgastes. Mas porque Abacuque resolve colocar o seu coração no Senhor, resolve entregar ao Senhor a sua alma, ele consegue declarar: todavia, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação, porque Ele faz os meus pés como da corça, Ele me leva aos lugares altos. Mas nós não vamos conseguir alcançar os lugares altos se nós entristecermos o nosso coração, porque nós precisamos tirar os nossos pés de onde nós estamos. Nós precisamos aprender a perder. Nós precisamos aprender a abrir mão. Nós precisamos aprender a entregar até mesmo as nossas culpas no altar. Querido, tem gente que está acostumado com as suas mazelas. Tem gente que está tão acostumado a reclamar da vida que se você tirar o problema, ela não sabe o que fazer. Tem gente que está tão acostumado com a dor que se você der o remédio e passar a dor, ela não sabe. E agora, vou reclamar de quê? Nós precisamos entender, precisamos abrir mão, e até mesmo as dores, colocar diante do altar do Senhor e dizer assim: Senhor, eu estou entregando isso diante do teu altar, eu estou entregando isso diante da tua presença, e eu quero que o Senhor transforme. Hoje eu abro o meu coração para que o Senhor transforme a minha vida, para que o Senhor molde, para que o Senhor mude o que precisar mudar, aquilo que for necessário. Só que muitas vezes essa oração dói. Muitas vezes essa oração custa algo que nós já estamos acostumados. Muitas vezes essa oração custa um conforto, um bem-estar que a gente já estava acostumado com ele, mas para que a gente possa alcançar um alvo novo, alcançar um patamar novo, para que os nossos pés possam estar nos lugares altos, a gente precisa abrir mão de algumas coisas. Você precisa aprender a perder. Você precisa aprender a abrir mão. Você precisa aprender a entregar no altar do Senhor.
Você precisa aprender a entregar na casa de Deus, deixar, Senhor, eu entrego isso, eu entrego essa pessoa, eu entrego essa amizade, eu entrego esse relacionamento, eu entrego a minha vida, Pai, por completo, faz conforme a tua vontade. Quando Isaías olha os anjos cantando santo, 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 e no meio deles estava aquele como semelhante ao Filho do Homem, que é o texto bíblico diz, e ele diz: a quem enviarei? Quem irá por nós? Isaías levanta a mão e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E agora, depois que o anjo toca no lábio dele, com a brasa viva do altar, e traz o fogo da presença do Espírito Santo de Deus sobre ele, ele agora está com seus pecados perdoados. Naquela época foi necessário isso, mas hoje o sangue de Cristo já perdoou você dos seus pecados. O sangue de Cristo já livrou você de toda a culpa e levou a sua culpa ao trono da graça de Deus. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto, irmãos, além de nós precisarmos aprender a abrir mão, entregar no altar, ele diz assim: ei, é melhor para vocês. O que é melhor para vocês? Quem já ouviu alguém dizer assim: eu sei o que é melhor para mim? Eu sei o que é melhor para mim. Deixa que da minha vida cuido eu. Eu sei o que é melhor para mim. Os discípulos naquele momento entendiam que o melhor para eles era continuar com Jesus. Os discípulos entendiam que o melhor para eles era continuarem matriculados na escola de Cristo, onde eles estavam aprendendo os milagres, eles estavam aprendendo as ações, eles estavam aprendendo a expulsar demônios, estavam aprendendo a falar novas línguas, eles estavam aprendendo a andar nos lugares altos com Jesus. Mas o melhor para eles é que eles andassem nos lugares altos em Jesus. E agora, eles precisam abrir mão de tudo, mas agora o Senhor olha para ele e diz assim: é melhor para vocês que eu vá. É melhor para vocês. Olha, Jesus, ao falar isso, Ele nos mostra um tipo de pessoa que quem aprendeu a pensar assim, no que é melhor para os outros, antes de pensar no que é melhor para si mesmo, entendeu o significado da palavra altruísmo, o que está em escassez no mundo hoje. Tinha um ditado antigo que os nossos avós diziam: farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Primeiro eu. Tem uma outra que fica aí, na coisa, quem parte e reparte não fica com a melhor parte, ou é bobo ou não tem arte. Já viu esses ditados assim? Sabe por quê? Porque você está olhando para si. Primeiro eu, né? Alguém disse: eu sou eu, jacaré é um bicho, e acabou. Primeiro eu. Só que muitas vezes o eu precisa sair de cena. O eu precisa ouvir de Jesus: Senhor, o que é melhor para mim? Senhor, o que é a sua vontade? O que é melhor para a minha vida? O que é melhor para a minha história? O que é melhor para o meu momento? Senhor, o que é melhor para a minha carreira? Senhor, o que é melhor para a minha família? Senhor, o que é melhor para a minha empresa? Observe bem que altruísmo não é deixar aquilo que é melhor para você, não é deixar de viver para que o outro se dê bem, nem tampouco ter uma vida de dificuldade para que o outro possa desfrutar do seu trabalho, mas entender que a felicidade e a realização plena não pode custar a felicidade do próximo. Jesus seria feliz, realizado e satisfeito se ele continuasse com os discípulos. Ele diria assim: olha, está maravilhoso, o ministério está crescendo. Primeiro eu chamei 12, depois dos 12 agora vai 120, depois de 120 o Espírito Santo de Deus vem, agora mais de 500. Aí Pedro prega, mais de 3.000 pessoas se convertem, o evangelho fluindo, pulsante. Jesus fala assim: mas agora é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Jesus entende que tem um momento que ele precisa estar presente, mas tem um momento que ele precisa sair de cena. E nós precisamos então aprender o que é melhor para as pessoas ao nosso redor, o que é melhor para a minha esposa, o que é melhor para a minha filha, para o meu filho, para a minha nora, o que é melhor para a minha família, o que é melhor para a igreja. Nós precisamos buscar isso em Deus. E somente Jesus sabia realmente responder essa pergunta: o que era melhor para os discípulos naquele momento? Talvez se eu perguntar para você o que é melhor para você agora, você vai me dar a marca de um carro, talvez o ano, o preço.
Talvez se eu perguntar para você o que é melhor para você agora, talvez você vai me dar um endereço, uma casa que você quer comprar. Talvez se eu perguntar para você se é melhor, o que é melhor para você agora, você, jovenzinha, vai me dar o nome de um menino bem bonito que você está olhando, ou os meninos vão dar o nome de uma menina bem formosa que você está olhando. Mas quando eu pergunto, se você perguntar ao Senhor o que é melhor para a sua vida, talvez a resposta seja diferente da sua. Os discípulos achavam que o melhor para eles é que Jesus ficasse. Os discípulos achavam que o melhor para eles é que Jesus permanecesse. Mas o melhor para eles era que Jesus fosse, porque com a ida de Jesus, com agora Jesus subindo ao trono da graça do Pai, para se sentar à destra do Pai, ele vai entender então que o Espírito Santo vem e vai ser melhor. O mestre nos ensina que precisamos medir as consequências das nossas escolhas. Ele diz assim: se eu não for, o Consolador não virá. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Você já mediu a consequência das suas escolhas? E talvez você vai olhar no final, é só prejuízo, mas você fala assim: Senhor, o que é melhor? Senhor, qual é a sua vontade? Senhor, qual é o teu querer? Senhor, qual é o teu plano para a minha vida, o teu propósito para a minha vida? E nós vamos saber que Ele sabe o que é melhor para nós. Jeremias capítulo 29, versículo 11, é um texto que a gente sempre tem lembrado, e ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vocês, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, pensamento para vos dar um futuro e vos dar esperança. Sabe, queridos, quando eu estava ainda novo, solteiro, vivendo a vida, com 2 lojas, com 2 empresas, com a juventude pulsante, com tantos projetos, fiquei noivo da Raquel e tinha tantos planos, tantos projetos lá na minha cidade, no meu bairro, e eu achava que eu sabia naquele momento exatamente o que era melhor para mim, e comecei a traçar os meus planos, eu comecei a viver a vida, e comecei a trabalhar numa intensidade que eu não tinha tempo nem para ir na igreja. Eu só ficava em casa, às vezes no domingo à tarde, ou no domingo à noitinha, porque ele trabalhava de segunda a segunda, a empresa crescendo, os projetos, os planos, os sonhos se realizando. A ideia era que no semestre seguinte já organizava o casamento, logo depois do casamento comprava o carro zero, e aí tudo se encaixando dentro daquilo que eu pensava que era o melhor para mim, porque eu tinha o controle da minha vida na minha mão. Mas de repente, quando a minha família passou por uma tragédia, quando a minha mãe é ceifada pelo tráfico de drogas do Rio de Janeiro, o meu padrasto estava junto, vai junto com ele. O chão se abre embaixo dos meus pés e eu descobri que eu já não sabia mais o que era melhor para mim. Eu descobri que eu já não tinha mais um plano para o futuro. Eu descobri que a minha vida espiritual, na verdade, estava arrasada. Que eu poderia ter muitas coisas diante dos homens, mas eu não tinha nada diante de Deus. Que eu poderia sim comprar uma casa, que eu poderia sim comprar um carro zero, mas eu não poderia comprar a minha salvação. Somente Jesus pode fazer isso por mim. E aí então a gente vai perguntar de novo: o que é melhor para você? O que é melhor para a sua vida nesse momento? O que é melhor para a sua família, para a sua casa? Eu quero dizer para você: o melhor para você é que você reconheça a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. O melhor para você é que o Espírito Santo de Deus esteja habitando em você nesse momento. O melhor para você é que você se renda à presença de Deus, renda a sua vida ao altar e à presença de Deus. A terceira coisa que vai me chamar a atenção nesse texto é o versículo 8, e diz: a obra de Cristo nas ações do Espírito Santo. E dentro da teologia a gente vai estudar os atributos de Deus. E a gente vai estudar também dentro da teologia as ações, a obra do Espírito Santo. O que o Espírito Santo de Deus veio fazer? Mas quando nós olhamos esta palavra agora, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós vamos ver que Jesus veio e nos mostrou que somos todos pecadores, somos todos falhos. Jesus também veio convencer o homem do pecado. O Espírito Santo de Deus está vindo para completar, para continuar a obra de Jesus.
Para continuar aquilo que Jesus estava fazendo, ele veio continuar a mostrar: olha, vocês não creem em Cristo, vocês não dão atenção à vida espiritual de vocês. Muitas vezes, querido, nós deixamos Jesus para o domingo, nós deixamos Jesus para a quarta-feira ou para algum movimento. Nós deixamos Jesus como um amuleto da sorte, que nós recorremos a Ele quando as coisas apertam. E aí Jesus vem e nos mostra que todos nós temos pecado. Alguém leva a ele uma mulher, a lei de Moisés diz, ela foi pega em adultério, então ela precisa ser apedrejada. E Jesus diz: eu concordo com vocês, mas atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado. E o texto bíblico diz que eles iam largando as pedras, iam se ausentando, iam largando as pedras e indo embora, iam largando as pedras e deixando Jesus envergonhados, porque talvez alguns deles também precisassem ser apedrejados ali diante daquela multidão. Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? E ela diz: não sobraram nenhum. Ele diz: eu também não te acuso, os teus pecados estão perdoados. Observe que há pecadores e pecadores. No final todos somos pecadores. Há o pecador consciente do seu pecado e da necessidade do arrependimento. Mas há o pecador inconsciente, o pecador que ainda não teve um encontro com Cristo, aquele que tem sempre um remorso depois do pecado, tem sempre um remorso dentro da sua alma, tem uma tristeza profunda que não sabe como resolver isso, ainda não sabe o que é melhor para si. E aí o que acontece? Nós precisamos entender, todos nós pecamos, todos nós falhamos. O apóstolo Paulo vai dizer: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, em Romanos 3, 23. Mas no versículo 6, no capítulo 6, verso 23, ele diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É a graça do Pai se manifestando a cada um de nós. E o Espírito Santo então vem derramar essa graça. Olha, o sacrifício foi feito, você sim é um pecador, mas a graça de Jesus está disposta a você hoje. Quando o apóstolo Paulo recebe a palavra do Pai que diz: Senhor, tira esse espinho da minha carne, e o Senhor olha para ele e diz: a minha graça te basta. Sabe por quê? Porque a graça suplanta todo o pecado, porque a graça não lança sobre nós a culpa, porque a graça não lança sobre nós a sentença daquilo que nós merecíamos, da forma que nós merecíamos. A graça, ela nos abraça simplesmente. Jesus veio e nos mostrou: todos somos pecadores. Ele nos mostrou ainda que a justiça divina é a única que é pura, que pode justificar o homem de suas faltas. O apóstolo Paulo diz em Romanos 6: justificados sois em Cristo Jesus. A nossa justiça, a justiça humana, por mais que os tribunais sejam completos de juízes, letrados, estudados, conhecedores da lei, ainda assim a nossa justiça é falha, é impura. Somente a justiça de Deus, somente aquela que justifica o homem de todo pecado, somente aquela que pode abrir uma porta de salvação para aquele pecador arrependido, é a justiça que nós precisamos alcançar, a justiça que o Espírito Santo de Deus vem trazer. E nos ensinou que um dia, o juízo final, compareceremos diante do Senhor. A diferença é se teremos Jesus como nosso advogado ou se teremos como nosso juiz. A diferença é se nós vamos ser a igreja de Cristo que vai estar ao lado de Jesus para julgar o mundo, ou se nós seremos aqueles que serão julgados naquele grande tribunal, naquele grande dia. Nós precisamos compreender que a obra do Espírito Santo e a obra de Jesus se confundem. E Jesus então vem, que quando ele acessa a cruz, ele abre o caminho para o Espírito Santo vir até nós. Atos 1:8 ele diz: e virá sobre vós a virtude do Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto na Judéia, Samaria, até os confins da terra.
E nós só podemos testemunhar de Jesus se o Espírito Santo estiver em nós. Nós podemos falar do amor do Pai se o Espírito Santo de Deus estiver habitando em nós. Nós só podemos viver o novo de Deus, viver a plenitude de Deus, se o Espírito Santo de Deus estiver habitando em nós. E nós então vamos compreender que recebemos esse Espírito Santo, que somos morada desse Espírito Santo e que Jesus já abriu o caminho para o Espírito Santo entrar nas nossas vidas. Como base final nesse momento, e nós já vamos partir para o nosso momento da ministração da ceia do Senhor. Tudo que Jesus fala a respeito da obra do Espírito Santo nada mais é do que a conclusão da sua própria missão: salvar o homem perdido e convencê-lo do pecado e salvá-lo. Ao nos reunirmos para a ceia, nós precisamos refletir: a obra da cruz está completa. Não há outro sacrifício que seja maior ou mesmo necessário. Mas a missão do Espírito Santo está sendo realizada em nós todos os dias. Ele nos convence dos nossos pecados, da necessidade do arrependimento. Ele nos convence da justiça divina e da graça que está à nossa disposição. E Ele nos prepara para o dia do juízo, para que nós sejamos a igreja ao lado do Mestre e não os réus aguardando o julgamento. Pergunta final: o que nós vamos fazer agora? O que nós podemos fazer agora, que somos conhecedores dessa verdade? O que nós podemos fazer agora, sabendo que Jesus abriu o caminho para o Espírito Santo? Tome a decisão mais importante da sua vida e receba Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Observe, tem muitos tipos de pregadores no mundo. Tem muitos tipos de teologias no mundo. Mas a única teologia pura e verdadeira é aquela que prega Cristo como o único e suficiente Salvador. Não há outro sacrifício maior. Não há outro nome em quem nós possamos clamar, em quem nós possamos confiar. Não há outro nome no qual nós possamos recorrer. Somente o nome de Jesus é poderoso para transformar as nossas vidas e fazer com que o Espírito Santo de Deus habite em nós. E quando você recebe Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, abre o caminho para que o Espírito Santo habite em você. Você pode dizer: Senhor, eu recebo a tua presença. E eu peço que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no meu coração. Pedir que o Espírito Santo de Deus venha fazer morada no seu coração é dizer a Ele assim: eu estou entregando a chave do meu coração nas suas mãos. Eu estou entregando o controle da minha vida nas suas mãos. Eu estou entregando o controle da minha história nas suas mãos. E assim então, a obra do Espírito Santo de Deus vai se completando em nós. Eu gostaria de convidar você para um tempo de oração. Gostaria de convidar você a abaixar a sua cabeça, sentado como você está. Nesse momento eu não vou pedir para você levantar. Nesse momento eu não vou pedir para você sair do lugar. Nesse momento eu não vou pedir para você fazer nenhum movimento. Somente feche os teus olhos. Somente permita-se ser tocado pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Somente permita-se sentir a presença dEle nesse lugar, nesse momento. E entender: Senhor, o que é melhor para mim? Senhor, eu preciso perder algo para que o novo possa alcançar a minha vida. Eu estou abrindo mão hoje de tudo para que o Senhor reine, para que o Senhor viva, para que o Senhor ministre ao meu coração. Eu quero orar com você e eu quero colocar a sua vida diante do altar do Senhor. Eu quero orar com você e eu não sei qual é a fase que você está vivendo. Talvez você precise se arrepender de algo. Talvez você precise colocar algo diante do altar do Senhor, diante da presença do Senhor. E para isso você não precisa sair do seu lugar e vir aqui. Não, agora nesse momento não. Nesse momento agora é somente você e Jesus. É você e o Espírito Santo de Deus aí sentado no seu lugar. Ele está com você. Ele está aí ao seu lado. Ele está olhando para você e Ele diz: eu conheço você. Eu sei quem você é. Quarta-feira nós ministramos aqui sobre a intimidade. E Ele diz assim: eu sei quem você é, eu conheço você. Eu sei o que você está pensando agora nesse momento, eu conheço os seus pensamentos. Entregue a Ele, fala assim: Senhor, eu entrego isso diante do altar do Senhor. Eu entrego o meu coração, Pai, diante da Tua presença nesse momento. Toca em mim, Pai. Senhor, nós queremos apresentar a Sua igreja, Pai. A igreja do Senhor que se reuniu neste lugar esta noite, neste templo. E nós pedimos ao Senhor, ó Deus, que apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, que a Sua obra seja completa neste lugar, ó Pai.
Que a tua mão de poder, Pai, possa visitar cada um dos teus filhos agora em nome de Jesus. E aqueles que têm algo a colocar diante do Senhor, ó Pai, possam dizer agora, possam entregar diante do teu altar e dizer: Senhor, eu abro mão, Senhor Deus, talvez desse pecado, abro mão desse hábito, abro mão, Senhor Deus, disso que está me afastando de Ti, me afastando da Tua presença, abro mão daquilo que está me impedindo de sentir o toque do Espírito Santo de Deus, para que eu possa receber algo novo esta noite em nome de Jesus. Talvez, Pai amado, algumas pessoas aqui achavam que sabiam o que era melhor para elas, mas nessa noite ela pode dizer assim: Senhor, eu entrego a minha vida nas Suas mãos, porque o Senhor sabe o que é melhor. Dirige conforme a Tua vontade, ó Deus amado. Outros, Pai amado, talvez estejam vivenciando esse tempo em que a obra do Espírito Santo de Deus está queimando nos seus corações, e elas estão sendo convencidas dos próprios pecados, dos próprios erros e da necessidade de mudança. Elas têm sido convencidas da justiça divina, mas também da graça, da misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã. Está aqui, Pai, a Sua igreja, Pai. Aqueles, ó Deus amado, que têm, Senhor Deus, sido preparados para que no dia do tribunal de Cristo eles sejam, Pai amado, a igreja do Senhor e não os réus aguardando o julgamento. Paizinho amado, faz a Tua obra, Senhor Deus, nesse lugar. Continua a Tua obra, Senhor Deus, em cada vida, em cada lar aqui representado. Quero que você continue orando no nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Sentado como você está, você não precisa sair do seu lugar. Você que entendeu essa palavra e você precisa colocar algo diante do Senhor, você precisa entregar algo diante do Pai, seja uma mudança de hábito, seja a graça que você precisa receber. Eu gostaria de convidar você a levantar uma das suas mãos onde você está. Eu queria orar por você. Basta você levantar uma das suas mãos, você não precisa sair do seu lugar. Ou se você quer entregar hoje a sua vida a Jesus, se você quer entregar hoje a sua vida no trono da graça de Deus, se você ainda não teve esse encontro com o Senhor e você quer ter esse encontro hoje, basta você levantar uma das suas mãos onde você está. Nós queremos orar por você. Nós queremos, amém, glória a Deus. Aleluias. Aleluia, Jesus. Há mais alguém? Aleluias, glória a Deus. Você deseja entregar a sua vida, você deseja colocar a sua vida diante do altar do Senhor, faça isso, entregue seu coração diante do altar do Senhor hoje. Basta você levantar uma das suas mãos dizendo: Senhor, eu quero a Tua presença na minha vida, eu quero entregar o controle da minha vida nas Suas mãos. Há mais alguém? Há mais alguém? Glórias a Deus, aleluias. Nossos irmãos do ministério servir, ore com essas pessoas. Coloque aí sua mão no ombro dessa pessoa, ore com ela. Não espere o pastor orar. Você pode dizer assim: Senhor, eu achava que eu sabia o que era melhor para mim, mas hoje eu quero colocar, Senhor Deus, a minha vida na Tua presença. Há alguém que quer isso essa noite? Há mais alguém? Tem alguns 2 irmãos. Eu não consigo ver a galeria lá, mas se tiver alguém na galeria, se tiver alguém do Ministério do Serviço, sobe na galeria. Nós vamos orar, nós vamos colocar diante do Senhor a nossa vida agora. Senhor Deus,